Muito bem. Quais são, então, os objetivos de Jesus com essa parábola? A gente percebe que essa parábola é uma continuação desde o verso 1, de uma outra parábola que ele contou sobre o administrador infiel, né? E ali ele fala que o administrador infiel, não defendendo a atitude dele ser infiel, mas ele fala que ele aproveita a oportunidade que tem para pensar no seu futuro. Depois você pode ler também o verso, a partir do verso 1 do capítulo 16, que você vai ver essa parábola. Depois ele continua com a parábola do rico e Lázaro, porque Jesus ele vai trabalhar em cima de uma coisa. O que você tem que fazer, faça agora. Porque depois, numa outra realidade humana, num outro momento da história humana, onde as coisas forem definidas, ou seja, depois que você morrer, você não consegue mais fazer nada. Você lembra o texto de Eclesiastes que nós lemos? O que você tem que fazer, faça enquanto está vivo, porque para onde você vai, não há sabedoria, não há entendimento, não há conhecimento, não há nada. Então aqui a ideia de Jesus é o seguinte: aproveite o tempo de agora para você fazer o que tem que fazer. O que ali eles tinham que fazer? Ali o rico tinha grandes oportunidades de abençoar a vida daquele homem pobre. Tem um texto de Tiago, capítulo 4, verso 17, que ele fala o seguinte: aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então esse rico ele não usou o tempo presente para valorizar aquilo que era realmente importante, que era o amor pelo próximo, amor a Deus, né? Então, amor pelo próximo no exemplo de cuidar e consolar esse homem pobre, né? No aspecto de cuidado com o próximo. E também no amor a Deus, porque ele fala que ele valorizava mais a sua riqueza, ele viveu tudo que podia viver com as suas riquezas, com as suas coisas, as coisas que o mundo oferece, mas que são passageiras. Então, outro aspecto da parábola é que ela defende que as coisas são passageiras. As coisas dessa vida não significam muito diante de uma eternidade. Não significa muita coisa hoje eu adquirir, talvez aí num período de 80, 90 anos da minha vida, viver intensamente essa vida, conquistando tudo que ela pode, vivendo todos os prazeres dessa vida, diante de uma eternidade que está à minha frente. E Jesus fala nessa parábola, ele deixa implícito: olhe para a eternidade. Tanto é que mostra o arrependimento do rico, falando assim: então fala para os meus irmãos para que eles mudem a postura deles e tal, para que eles não venham para cá. Então, essa parábola Jesus está dizendo: valorize o que realmente tem valor. Dê atenção ao que realmente tem valor, fazendo eco ao que ele já tinha dito no Sermão do Monte, no capítulo 6, dizendo o seguinte: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O terceiro aspecto, muito importante aqui também, é que ele vai falar nesse pedido do rico, né? Manda Lázaro falar com os meus irmãos para que eles sejam um testemunho. Jesus apresenta a importância das escrituras. Ele fala o seguinte: eles têm as escrituras. Né? Nessa parábola, Abraão fala assim: eles têm as escrituras, eles têm Moisés e os profetas. Que eles leiam, que os ouçam. Ele fala: não, mas os sinais vão ser melhores. Se você fizer uma coisa sobrenatural, vai ser melhor, eles vão acreditar. E aí Abraão fala assim: não. Se eles não derem ouvido às escrituras, mesmo que eu faça um sinal maravilhoso, eles não vão atender, não vão ouvir. O que Jesus está defendendo aqui? As escrituras. Hoje a gente tem a Bíblia nas mãos. A Bíblia, no capítulo 24 de Mateus, no verso 14, ela fala sobre... Verso 14, no verso 24, verso 34. Deixa eu só confirmar para vocês. Isso, verso 24. Mateus, capítulo 24, verso 24. Ele fala sobre falsos profetas, falsos cristos e falsos sinais. Fala que esses sinais enganarão a muitos, né? E, se possível, até os escolhidos. Então, aqui Jesus está falando o seguinte nessa parábola: as escrituras, elas são muito importantes porque elas criam as bases para as nossas decisões e escolhas de maneira racional. Os sinais, eles mexem muito com o nosso lado emocional da coisa, mas as emoções e esse lado sentimental, eles não criam mudanças sólidas. Então, tem as escrituras, ouçam, porque se eles não ouvirem as escrituras, nada que acontecer vai ter um significado importante. E sinal, o sinal por si só ele é vazio, se não tem um embasamento. O sinal para uma pessoa que aceita, que vive o que Deus prega e ensina na Bíblia, é uma coisa. O sinal para uma pessoa que não tem base bíblica, não estuda e não tem uma vida relevante com Deus,
Vai ser meramente um momento de êxtase, um momento de sentimentos, de sensacionalismos, e vai passar. Então, aqui Jesus está dizendo o seguinte: ouça as Escrituras, eles têm a lei, eles têm Moisés e os profetas. Aqui ele está dizendo: tenha as Escrituras como base da vida e você vai ter o testemunho certo para que você não passe pelo que você está passando aí, para que você não viva momentos desagradáveis, ok? Muito bem. Aqui também tem um fator muito interessante. Jesus aqui, ele conta essa parábola algumas semanas antes de ressuscitar Lázaro. Veja, Lázaro vai ser ressuscitado e é como se Jesus já estivesse prevendo, né? Eu tenho certeza que sim, mas é que Jesus já está dizendo aqui, você está falando, tendo a história que ele conta, ele relata algo que já aconteceria. Você está querendo que eu ressuscite o mendigo para falar para os seus irmãos? Se você não dá atenção para as Escrituras, você não vai ligar para um sinal tão maravilhoso como a ressurreição de alguém. E algumas semanas depois ele acaba ressuscitando Lázaro, que aí é um evento real que acontece, descrito por João no capítulo 11. E ali, quando ele ressuscita Lázaro, as pessoas ficam encantadas, mas outras, no caso ali os fariseus, que era para quem ele contava a parábola de Lucas, os fariseus se fecham, ficam com raiva e começam a falar o seguinte: o que nós vamos fazer para matar Jesus? Porque nós temos que matá-lo, porque ele está fazendo sinais que está fazendo com que as pessoas se convertam ao que ele diz. Então veja, aconteceu o que ele falou. Homens que não estavam dando a mínima para o que as profecias diziam, queriam matar o próprio Deus encarnado, mesmo fazendo sinais incríveis. Eles não deram atenção. Então, essas são as verdades essenciais dessa parábola. A partir do momento que eu uso essa parábola e começo a viajar e tentar colocar os detalhes dessa parábola como literais, primeiro aspecto, eu desvirtuo o que a Bíblia ensina, né? Como a gente estudou ontem, eu começo a desvirtuar o que a Bíblia ensina e perco as verdades implícitas nessa história. Então, o grande objetivo das parábolas é a gente encontrar as verdades implícitas nos símbolos, nas metáforas que são estabelecidas. Então, eu digo para você, a Bíblia apresenta outros textos também que são bastante interessantes e que algumas pessoas entendem de forma equivocada, mas o que vale realmente a pena é prestar atenção no que Jesus diz. Quando Pedro estava escrevendo sua carta, ele disse o seguinte, que algumas partes das Escrituras, algumas pessoas distorcem para a sua própria perdição. Então, eu aconselho você, não faça isso. Aproveite esse período que você está estudando a Bíblia na casa do Carlos e faça desse momento um momento de aprendizado. Tire suas dúvidas, leve suas dúvidas, pergunte, porque eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. Esse livro, ele é um livro especial, ele é um livro fantástico, ele é um livro que transforma vidas. O objetivo de Deus, ao deixar esse livro para nós, foi para transformar vidas. E quando você se permite conhecer um pouco mais desse livro, você fica fascinado. Não há como explicar o fascínio que gera em nosso coração quando a gente começa a estudar esse livro a fundo. Então, dedique a sua vida, abra o seu coração. O texto de Hebreus diz o seguinte: se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Então, não endureça hoje o seu coração, abra-se ao estudo da Bíblia, aprenda mais, fique fascinado e veja como ela é um livro muito atual e presente para os nossos dias. Um grande abraço para vocês, foi um enorme prazer estar com vocês e estou aqui, precisando de alguma coisa, vocês sabem como me encontrar. Um grande abraço, espero ter ajudado vocês nessa compreensão dessa parábola, mesmo falando de uma forma mais superficial, mas ter ajudado vocês na compreensão e no fechamento desse tema tão importante que é a morte, e tendo a certeza de que ela só será resolvida pela vinda de Cristo, que é o que nós realmente aguardamos. Um forte abraço, um beijo e Deus abençoe a sua vida.